eu sempre brinco que o problema da ciência, né, em termos gerais, é de ordem epistemológica no fim das contas, né? Por exemplo, pensando o indivíduo como um ser de ação, né? Pensando aqui a ação propositada, a ação com intenção, aquela que se dá de um sentido planejado e distinguindo ela do comportamento meramente, né? Comportamento fisiológico, etc., mas para uma ação em termos de propósito mesmo, de intenção. É difícil pensar a ação distinta da linguagem, por um lado, e, por outro lado, pensando a linguagem como essa capacidade de atribuir significado, de atribuir conceito, né, surge uma questão aí de ordem epistemológica, no sentido de que, na atribuição de conceito, o homem, ele infere um conceito da coisa, no sentido de desvelar um significado, ou ele atribui o significado à coisa e se sim partindo de quê? Né? Porque aí a gente vai entrar num debate de realismo, antirrealismo, né? Uma questão mais por aí, né? Se tem uma linha, por exemplo, dos construtivistas que vai dizer que o homem atribui, né? Mas aí se atribui é parte de quê? Né? E se desvela também a partir de que esse desvelamento acontece. Como é que vocês pensam essa questão aí? Uma questão, claro que vai para uma questão mais epistemológica, mas como é que vocês pensam essa questão? Antes disso, eu queria voltar só à questão anterior. Perfeito. Mas não quero a responsabilidade de dar a resposta. Tá. Eu só quero especular. Você perguntou algo assim, se pode haver a questão do pensamento e a comunicação, não foi isso? Isso, a linguagem de comunicação na vida animal. Eu acho que toda linguagem deve ter um sentido, né? Sim. Deve ter um sentido. Então tem que especular qual é o sentido da linguagem, certo? Mas... Eu, como eu falei, estou especulando, né? O professor de filosofia é ele, né? Então eu até coloco, estou passando a responsabilidade. Vamos lá, vamos especular. Pega no Buber, Martin Buber, né? Com a perspectiva relacional do homem, né? Ele só pode compreender a própria existência através da relação, né? Ou, como Buber colocaria a questão, o ser humano, por definição, é um ser relacional, né? Então, assim, a partir do momento, se eu pegar essa perspectiva, e aí é a minha pergunta, professor, se eu pegar essa perspectiva relacional, né, o ser humano ele se define como ser relacional, né, só existe efetivamente a relação através do encontro, a perspectiva buberiana. Eu não posso afirmar que o sentido da linguagem seria essa questão da relação? Ou não estaria implícita na relação? Sim, eu entendo que sim. Eu acho que isso está associado a aquilo que eu estava comentando, né? Ou seja, a modos de ação regrados, que criam padrões dentro de um grupo específico, sem apelar por uma dimensão pneumática, entendeu? Esse que é o elemento que, para mim, cria muito mais problema. Eu estava aqui o problema da linguagem privada só para deixar de uma maneira mais explícita um problema conceitual grave disso, porque é totalmente anti-intuitivo e você não pode, portanto, no final das contas, falso, porque não dá para você desenvolver uma noção clara de linguagem sem pensar nisso que você está comentando, numa inter-relação entre agentes, entre pessoas que têm... Se você admitir que elas têm consciência, tem algum nível de relação da consciência. Se você admitir que tem são níveis sei lá, empíricos, tem relação que dá para perceber isso e tal, e essa linguística, né, as teorias, vamos dizer assim, as ciências que pensam isso, vão avançando, tentando, de algum modo, produzir explicação. O problema, né, é que a modernidade, é isso que eu estava comentando, ela, sobretudo cartesianamente, ela produziu uma noção de eixo fundamental da explicação de qualquer coisa na subjetividade. Então, e isso influencia muito até muitas formulações, né, mesmo de propostas onde a subjetividade é forte, né, a questão da subjetividade é forte, toda a fenomenologia, toda a discussão da intencionalidade, tem que pensar problemas como esse, né, porque até que ponto
se você pensar nesse aspecto da inter-relação, né? Ou seja, como é que isso se faz, se a fonte vem de uma intencionalidade, ou como é que essas intencionalidades se relacionam, né? Isso é difícil, isso é muito complicado de produzir, né? O Edmundo Husserl, no final da sua produção, pensava isso num nível de redução transcendental, onde fica uma egoidade pura, mas que essa egoidade pura, no fundo, tem que ter algumas estruturas básicas de inter-relação, né? Que o mundo da vida, tal, mas que é muito ainda calcado numa explicação subjetivante. E isso é problemático do ponto de vista da explicação da linguagem, para uma explicação consistente, que não leve a problemas, enfim, a falsidades, né? Ou seja, patentes, né? Ou seja, agora, colocar de modo a não estar de forma assim tão evidente a dimensão da subjetividade torna esses problemas um pouco mais, vamos dizer assim, palatáveis e muito mais próximos às discussões da ciência também. Apesar de que muito da ciência, muito da psicologia, muito das neurociências ainda são balizadas por padrões de pensamento modernos. Padrões de pensamento nesse sentido que eu estou falando, não modernos da tecnologia, isso claro, mas padrões de compreensão conceitual que são até, como eu estava falando aqui da noção mentalista, quase que grega de um certo aspecto, né? Então, nisso acho que a filosofia dá uma contribuição para, vamos dizer assim, recolocar as compreensões. E aí sim, eu acho, né, a dimensão da inter-relação, dos processos partilhados, da forma. Por isso que minha resposta foi nesse caminho, né, de forma de vida. Seja, não é um indivíduo, isso não é uma questão individual, isso tem a ver com ambientes públicos, formas públicas de atuação. A linguagem é um elemento público, não faz sentido você pensar numa linguagem oculta, ou coisas ocultas, né, coisas misteriosas. A gente tem que, do ponto de vista crítico, né, tem que produzir explicações que não dêem margem para isso, né? Então, acho que nesse sentido a filosofia vai, por exemplo, eu acho muito sofisticada essa ideia de quando você começa a pensar nessa separação entre linguagem e comunicação, por exemplo, né, significado e comunicação, pensada desse modo, né, porque mostra uma coisa que a gente geralmente não está atenta, né? Ou seja, as pessoas usam, acham que é tranquilo isso, que pode até existir, tem coisas que só eu sei, né? Tem coisas que só eu poderia muito bem, da minha interioridade, pensar, independente de produzir palavras, independente de falar, isso, de certo modo, é muito ingênuo, e é por isso que a sua pergunta encaminha para mim um pouco nessa dimensão, né? Então tem sempre inter-relação, né? Não dá para separar. Como eu vou explicar essa inter-relação, aí pode variar, né? Ou seja, você pode apelar para uma dimensão da consciência, você pode apelar para uma dimensão comportamental, você pode pensar numa estruturas lógicas, você pode pensar de várias maneiras essa inter-relação, né? Mas é necessário uma dimensão básica tradicionalmente, né, só para tentar também dar um acerto, né, um conserto nessa discussão. Tradicionalmente a gente pensa, dada uma compreensão, aquela referência ali, a gente pensa que existem 3 dimensões da linguagem, né? A dimensão propriamente semântica, a sintática e a pragmática, né? É sempre como um quadro geral. Isso é um entabulamento desde o início do século XX, de um camarada chamado Charles Morris. Ele estava ligado ao positivismo lógico, mas ele era um americano e também teve uma certa ligação com Peirce, a semiótica, mas esse balizamento é muito inteligente, ou seja, o que é a dimensão semântica é a relação dos signos com os objetos, os fatos, aquilo que seria o referente. A dimensão sintática é a relação entre os signos, né? Ou seja, as dimensões lógicas, as articulações lógicas. E, por último, a dimensão pragmática, ou seja, a relação dos signos com os seus usuários, as pessoas que são os agentes linguísticos, né? E a ideia tradicional, e mesmo do Charles Morris, é que primeiro semântica, depois sintaxe, depois pragmática. Então, na pragmática, no fundo, era a terceira coisa. A comunicação estaria no terceiro, a interação estaria no terceiro. Se você pensa nesses aspectos
da relação do signo mediado por uma mente, a mente sempre é individual, então sempre há essa possibilidade de prescindir da linguagem se você é muito referenciamento, muito semântica, né, sua ênfase, né? E hoje em dia, exatamente, a ênfase é o inverso, né? Ou seja, as dimensões, primeiro, são pragmáticas, é que as pessoas usam signos e nesses usos se estabelecem as regras, as articulações, como a gente entende as articulações, e para depois alguns tipos de relações têm semântica. Alguns tipos de uso indicam relações entre signos e objetos. Então, assim, isso a gente fala que é uma revirada, né? Uma revirada na compreensão. E isso, no fundo, tira da nossa mente possíveis perguntas como essa. Não que essa pergunta não seja interessante, mas tira e recoloca a compreensão da linguagem de um modo meio independente de um espaço privilegiado, independente, puro ou privado, onde a linguagem possa atuar. Sim. E que não há essa possibilidade. Né? Então, eu acho que... acabei falando muito, desculpe, mas assim, porque o tema é interessante. Tem argumentos interessantes para refutar isso, né? Essas, digamos assim, essas dicotomias extravagantes, né? Linguagem para cá, sentido e comunicação, pensamento para outro, né? A coisa é mais interestruturada, né?